Olá, gente, começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a audiência de vocês e dizer que a gente não só está aqui na Band TV, como também estamos no YouTube. Tecla lá no sininho que você vai ter acesso a todos os programas falando do nosso ambiente empresarial. E hoje no nosso Band Empresarial, tendo um tema que eu gosto muito, já participei, chamado gestão condominial. Pois é, e vamos trazer aqui uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso com seu grupo Solução e CIA, que está administrando muitos condomínios de maneira diferenciada. Com vocês, Adelmo Corrêa. Prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial, Adelmo. Prazer todo meu, Azevedo. Olá a todos. Meu nome é Adelmo Corrêa, sou sócio-diretor do Grupo Solução e CIA e, enfim... Trabalhando aí fortemente nesse tipo de negócio, Adelmo, que tem um certo encantamento. Agora, antes de você falar do grupo, eu queria saber um pouco mais de Adelmo Corrêa. De onde é que surgiu, como é que acabou parando nesse tipo de negócio? Pois é, eu sou da periferia de Salvador, né? Nasci nos Pernambués e fui morar em Cajazeiras em 1978, com 6 anos, sou de 72. Vi praticamente Cajazeiras nascer, né? Talvez um dos maiores bairros que a gente tem aqui, né? Acho que sim. Acho que sim, né? Os maiores bairros da cidade, exatamente. E com 15 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa administradora do meu tio, né? Que eu tinha uma consideração muito grande, ele veio a falecer esse ano. Mas ele me deu essa oportunidade, um garoto da periferia, trabalhar no administrador de condomínio, com 15 anos, como office boy à época. Opa! Mas, enfim, tinha muita vontade de crescer. Eu perdi o meu pai com 15 anos, então assumi a responsabilidade da família, sou o mais velho. E isso, para mim, na época, foi muito difícil. Lógico. Ter uma mãe dona de casa que nunca tinha trabalhado, 4 irmãos menor. Enfim, ter recebido essa oportunidade no administrador, abracei. Né, segurei com toda a força e segui crescendo na época na companhia. Cheguei a ser gerente dessa empresa e saí aos 32 anos, depois de 17 anos de trabalho, para montar Nossa, 17 anos nessa... Ainda existe essa empresa? Não, não existe. E aí montei o Grupo Solução em 2005 com o conceito de fazer diferente, esse era o objetivo. Na época eu criei até um slogan que era um novo conceito em administração de condomínio. Eu tinha vivido muito daquele momento, daquele movimento das empresas que já existiam à época, então a ideia é trazer alguma coisa nova, diferente. Para o telespectador entender bem, porque existe uma confusão de vez em quando que faz em relação a isso, eu já vivi isso. Defina exatamente, Adelmo, o que é que faz uma administradora de condomínio? Uma administradora de condomínio cuida de toda a parte burocrática do processo, fiscal, contábil e financeira, cuida do bem-estar de todos os condôminos e auxilia o síndico em suas tarefas do dia a dia. Esse é o papel de um administrador. Perfeito. O movimento pode ser com pessoas ou sem pessoas. Quando o condomínio tem a sua própria mão de obra, a gente faz todo o trabalho que nós chamamos de controladoria e assessoria direta ao síndico. E os condomínios onde a opção é por ter a mão de obra terceirizada, a gente fornece toda a estrutura operacional de porteiros, administradores, auxiliares de limpeza, etc. Então, hoje, como a gente pode pegar, existe o síndico, existe um administrador que faz parte lá de cuidar, digamos assim, ajudar o síndico nesse processo e, de alguma forma, pode ter também um síndico que seja fornecido por vocês, da administradora? Existem algumas administradoras que fazem. O Grupo Solução optou por não fazer, por não fornecer, até porque eu não vejo ética no conceito da operação. Né? Você comprar, pagar e contabilizar. Então, eu prefiro a raposa tomando conta do galinheiro, né? Como a gente chama. Tem crescido muito, né? Essa questão do síndico, da sindicatura profissional, né? Existiu um movimento antes da pandemia e pós-pandemia, né? Cresceu muito mesmo a sindicatura profissional aqui em Salvador especificamente. E hoje muitos condomínios fazem a opção por ter essa contratação profissional de um operador para cuidar do dia a dia dos condomínios. Né? Cada dia que passa, a gente passa a ter menos tempo. É verdade. Então as pessoas não querem mais, preferem pagar ao invés de se disponibilizar para poder fazer esse tipo de trabalho. Até porque em muitos, até para que as pessoas, eu fui síndico de condomínio também, do meu prédio, e até para eu não ser
importunado por determinados horários, eu dizia, não, eu vou pagar, mesmo estando lá no estatuto de que eu poderia me abster do pagamento da taxa condominial, eu queria fazer questão de pagar, mas não tinha jeito. Encontrava no elevador, alguém vinha, ó, Azevedo, e aqui, aquele negócio e tal. Então, isso fica muito legal quando você tem com a administradora, que você vai cobrar, evidentemente, mas você vai dizer, peraí, o dia a dia, esse contato, o condômino já começa a conhecer, né? Exatamente. E por isso tem crescido, né? É claro que aí por trás desse síndico profissional existe um conselho fiscal e consultivo que dá o suporte, apoia e acompanha todas as tratativas do dia a dia. Para nós, administrador, é importante porque é um síndico que está à disposição o tempo todo. O síndico de condomínio, quando o condômino ele tem ali uma restrição de horário, porque ele também tem as atividades que ele desenvolve. Então, normalmente, esse síndico está disponível mais à noite e durante o dia através de telefone, não, ou por e-mail, ou através do WhatsApp, e não de forma presencial, entendeu? Pronto. E me diga assim, como é que você vê esse tipo de mercado hoje aqui na Bahia? Como é que está, de alguma forma, funcionando? E você citou aí, que disse, não, vou fazer diferente. O que é que existia, o que você entendeu que poderia ser feito diferente para poder melhorar esse tipo de prestação de serviço? As empresas entravam e forneciam basicamente a contabilidade, ou seja, o balancete, o boleto e a folha de pagamento. E a ideia era trazer um conceito para ficar mais próximo do cliente, com alguns diferenciais. É claro que desde a época a gente já realmente se envolveu muito em tecnologia. Então, trazer mais tecnologia com a contabilidade que nós chamamos de informatizada para entregar mais transparência para o cliente. Esse foi um dos grandes diferenciais que o Grupo Solução à época trouxe para esse mercado. Perfeito. E com relação o perfil, digamos assim, qual é o perfil do condomínio, ou se é do público, que faz jus, digamos assim, a ter uma boa administração? Porque, por exemplo, para poder contribuir, sim, eu fiz um determinado período esse tipo de negócio e eu via que de alguma forma, existia uma necessidade de educacional, porque muitas das pessoas que ingressavam num condomínio fechado, eles vinham de algum lote individual que nunca tinham tido a experiência de conviver em condomínio. Você percebe Temos isso também? Esses desafios hoje, né? A gente tem como principal desafio isso, a conscientização dos moradores. Muitos nunca moraram em coletividade. Viver em comunidade é muito difícil e muitos não entendem. Imagina que aquela lei que ele próprio criou e votou e aprovou, só serve para o vizinho, não serve para ele. Então, realmente é um desafio muito grande ter que acostumar essas pessoas a conviver melhor em comunidade. Esse é um desafio grande. Um desafio difícil também que nós enfrentamos hoje é a questão da inadimplência. Tem crescido muito na cidade, né? E isso prejudica muito o orçamento. Como resolver essa questão? A primeira, como resolver essa questão das pessoas aprenderem a conviver num processo de condomínio e a respeitar o espaço do outro? Do vizinho. É o quê? Reuniões, frequência, mensagem, como é que funciona? Cada dia que passa, os condomínios apertam mais as regras internas, né? O que chama de regimento interno. E isso é importante, e a publicação disso, a comunicação. O que a gente tem investido muito é em comunicar o vizinho, comunicar o morador, os limites que ele tem. E isso melhora muito a comunicação e, é claro, o respeito deles para com o vizinho. Entendi. E nessa questão do uso hoje da tecnologia, né, que você falou aí também, Adelma. Tecnologia hoje é uma coisa que, de alguma forma, tem impactado qualquer empresa, qualquer atividade empresarial. E, sem dúvida nenhuma, o uso dessa tecnologia também. Como é que está em vocês em relação a apps e etc? Como é que tem sido a convivência com isso? A pandemia nos mostrou um antes e um depois. Pós-pandemia, na pandemia a gente viu e sofreu muito com o conceito operacional que nós tínhamos, de algumas filiais com operações independentes. A gente sentiu que isso não era muito bom, não rodava muito bem. Quando o Grupo Solução nasceu, ele nasceu com um conceito diferente. Normalmente as empresas eram departamentalizadas, setor contábil, setor financeiro, setor operacional. E nós reunimos tudo isso em um núcleo de atendimento, que chama de célula de atendimento, com consultores de relacionamento, que cuida do front, do atendimento, e o back-office, que cuida do financeiro e do contábil.
E isso eram estruturas de operação que rodavam muito bem antes da pandemia. Após a pandemia, a gente percebeu que isso não acontecia. Na pandemia, a gente sofreu muito em virtude desse modelo operacional. Ele foi criado para operarem juntos, um do lado do outro. Certo. Quando nós tivemos que afastar essas pessoas para suas residências e essa comunicação não fluía. Pós-pandemia, a gente centralizou o que a gente chama do back-office. Criamos duas estruturas apenas. Uma estrutura centralizada, financeira, contábil e fiscal, e uma outra estrutura de relacionamento. Com isso, a gente separou essa operação, dando mais velocidade à operação e sem a dependência do consultor para que o operacional, o back-office, funcionasse muito bem. E isso foi um aprendizado. A gente teve que reestruturar a empresa. Com o carro andando, né? É trocar o pneu, o carro andando. Pois é, rapaz. Eu acho, até tem um ditado, que a gente trocou o telhado em um dia de tempestade, não foi um dia de chuva normal. Todos nós, é incrível, né? Muito. Mas, graças a Deus, esse movimento, essa reestruturação deu muito certo e a gente vai para 2025 com uma estrutura nova. Sobre a tecnologia, nós estamos mudando a nossa plataforma operacional financeira e contábil. Ela vai ser totalmente digital a partir de 2025. E uma criação nossa, né, do grupo, de um super aplicativo, que vai desde o controle de acesso da portaria ao boleto na palma da mão do morador. Além de todas as outras partes de documentos, como regimento, convenção, pastas contábeis. A ideia é que a gente, de fato, informatize toda a operação contábil, financeira e administrativa dos condomínios. E como é que tá? Como é que você vê, qual é um condomínio que você entende que esteja apto a receber uma administradora, uma gestora de condomínio? Tem um número específico de unidades? Tem um padrão? Como é que você vê isso? Pois é, não tem. Salvador viveu um novo momento imobiliário depois de 2006, né? Com a chegada de vários construtores. Então, de 2006 a 2014, a gente acompanhou aquele boom imobiliário, né? Depois houve realmente uma redução significativa e em 2019, ainda antes da pandemia, isso voltou. Com a MRV, por exemplo, e a Tenda, que tem conceitos de condomínio um pouco mais popular, dando oportunidade a uma parte da população que não tinha acesso, como a gente falou no começo, né? Então, muitos desses realmente nunca... E isso é um grande desafio, né? De uma população que nunca conviveu em comunidade, a gente agora tem que ensiná-los e prepará-los para começar a ter essa interação com pessoas, né? Então, Então, a gente não tem, assim, um perfil. Todo condomínio que tem CNPJ, ele precisa de uma empresa para operar, seja uma empresa ou um contador, seja com mão de obra própria ou terceirizada. Enfim, então não tem um perfil. Todos os condomínios que têm uma personalidade jurídica própria, que é o CNPJ, eles precisam de uma empresa para apoiá-los. Adelmo, eu percebo hoje em dia, nos empreendimentos que a gente tem a oportunidade de vender através da nossa empresa, que, de alguma forma, o número de unidades impactam claramente no taxa condominial, no valor a ser pago. E isso hoje tem sido uma briga muito grande e um fator decisório de compra. Ou seja, você está comprando, não tenho dinheiro do empreendimento, eu consigo pagar o empreendimento, mas não consigo pagar essa taxa de condomínio. Verdade. Você tem aí as relações. Então, como é que isso hoje é feito, essa relação de mão de obra tem um peso extremamente importante, portaria, se é uma, se é duas, né? Tem um impacto forte, né? É por isso que a opção hoje de 95% das construtoras é construir condomínios com mais de 100 unidades habitacionais, para que, de fato, o rateio da taxa condominial, porque o condomínio nada mais do que um rateio, né? Você relaciona todas as despesas que o condomínio tem e divide isso entre as unidades. É claro que quando você tem um condomínio de 800 unidades que usa a mesma quantidade de porteiros numa portaria, que são 4, um condomínio de 10 unidades vai usar os mesmos 4 porteiros, enfim. Então, quando você pega esse peso, divide por 800 e por 10, você tem aí uma redução, uma diferença significativa do valor da taxa condominial. Então, por isso que a opção é por condomínios que tenham realmente muito mais unidades, para que haja ali uma compensação e um valor aceitável e que caiba dentro do bolso dos condôminos. A gente vai falar mais sobre essas dores aí com relação a preço de taxa condominial,
porque, queira ou não, na minha opinião, tem impactado muito fortemente nisso e de vez em quando a gente fica exigindo um bocado de itens dentro do empreendimento que isso custa para manter e, consequentemente, aumenta a taxa condominial. Mas você vai responder sobre isso depois da gente ir para o nosso intervalo. A gente vai ali e volta já já. Aqui estamos no Band Empresarial, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, aqui de novo agradecer a vocês a audiência e dizer que estamos também no YouTube. Tecla lá no sininho, se inscreve, tem acesso a todo o conteúdo do Band Empresarial. Muitas entrevistas bacanas, como essa que a gente está fazendo aqui com Adelmo Correio, que é do grupo Solução e CIA, responsável por gestão condominial. E aqui, Adelmo, a gente estava conversando e uma das coisas que aconteceu muito lá na época do boom imobiliário, 2007, a partir de 2007, por aí assim, foi uma briga dos incorporadores de definir quem tinha mais itens de lazer. Então, um lançava com 20 itens de lazer, aí o outro lançava, eu tenho 25, aí o outro 35. Eu cheguei a lançar o Le Parque, que fica ali na Paraíba, eram 70 itens de lazer. Então, mas esquece eles que, de certa forma, esses itens de lazer custam para poder manter e, consequentemente, aumenta essa taxa condominial. Como administrar esse tipo de coisa para mostrar para o público, de alguma forma, né? Se vocês participam também, que é uma das coisas que eu vou provocar, que as administradoras de condomínio participem um pouco da conversa na montagem do empreendimento que vai ser ofertado ao mercado. Algumas construtoras hoje já solicitam para que a gente realmente faça uma avaliação e um orçamento no lançamento do empreendimento. Ou seja, já facilita muito a vida. É aquilo que você falou, o morador, ele só imagina aquele mundo de oportunidades que ele vai ter, porque hoje a opção por se morar em comunidade é justamente isso, fechada. O fator segurança, né, é importante. É claro, depois a comodidade e a qualidade de vida, né, por você ter dentro da sua própria casa tudo aquilo que você precisa para o dia a dia. Mas ninguém fala da conta a conta que vai ser gerada no momento que você realmente precisar implantar tudo isso. E é uma dificuldade. Agora que as construtoras têm se voltado mais para apresentar isso de forma preventiva, né? Não no dia da implantação que o morador fica lá sabendo o valor da taxa condominial. E é claro que como o peso maior desse conceito de condomínio é sempre mão de obra, então, quando o condomínio tem um número maior de unidades, a taxa de condomínio, tecnicamente, fica um pouco menor e isso, de fato, ajuda muito na aprovação dos orçamentos. Hoje, os condomínios que eu tenho percebido, principalmente em São Paulo, trabalham muito hoje como uma house que, por exemplo, coloca lá dentro do empreendimento algumas coisas de convívio em conjunto, inclusive com o uso de pay-per-use, onde você vai pagar por aquilo que você consome. Mas, por exemplo, tirar um pouco daquela ideia de que todo mundo está pagando algo que não utiliza, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu me lembro que, na época, a gente não tinha nos empreendimentos populares o medidor de água individual. Então, todo mundo pagava. Aí o cara encontrava o outro lavando o carro, dizia, meu filho, não lave tanto esse carro, não, porque quem está pagando a conta sou eu. Esse tipo de coisa, de alguma forma, está trazendo uma modernidade muito interessante, uma coisa mais justa, né, Adel? Exatamente, ajuda muito na questão da aprovação do orçamento. No momento que você tem a água da unidade individualizada, né, e hoje também o gás individualizado, então você tem como taxa de condomínio comum, pessoal e as outras despesas oriundas daqueles espaços de lazer que o condomínio tem. E o morador, para ficar mais justo, paga o seu consumo. E os condomínios mais antigos, que ainda não tem essa contagem de água individual, e o gás sofrem muito. Porque quando o condomínio inadimplente esse não contribui nem com o condomínio para usar a parte de infraestrutura, limpeza e segurança, e também não contribui pela água que ele consome e o gás que ele consome. Pesa muito mais para o bolso daqueles que são adimplentes. Como é que está a Bahia em relação a isso? Essa questão que eu falei da implantação desses empreendimentos que cada vez mais utilizam menos mão de obra. Cada vez mais utilizam menos mão de obra. Então, hoje em dia, o porteiro, muitas vezes eletrônico, empreendimentos de alto luxo, com porteiros eletrônicos, sem haver... existe a central que fala, identifica, mas cada um com seu código. Como é que você vê a cultura do baiano em relação a isso? Consegue implementar isso? Eu vejo que, apesar, né, ainda Salvador,
por exemplo, tem aí, dentre as capitais do Nordeste, vamos falar do Nordeste, a capital que menos tem esse serviço de portaria remota, por exemplo, mas tem mudado o olhar. Às vezes a gente reúne com um cliente, ele tem lá 40 unidades, e aí ainda tem a resistência em ajustar a portaria de presencial para remota. Aí eu até brinco, isso não é se vai mudar, é quando, porque o senhor vai mudar. Porque, de fato, a portaria remota traz essa comodidade e essa redução do custo da taxa de condomínio, né? Mas ainda é uma coisa que existe uma resistência. Talvez sentimento de insegurança, cultura, né? Que acha que o porteiro, como se o porteiro fosse sair brigando com todo mundo, que chega lá e tenta. E tá prova aí quantos casos tem de que não é assim. Os condomínios de menor porte têm uma tendência alta a, no futuro, colocar as portarias remotas, retirando a portaria humana. Adelmo, não caberia o processo anterior de conscientização muito disso, ou seja, socializar cada vez mais esse tipo de coisa, ou seja, de que você aumentando mão de obra, você aumenta a taxa, segurança, você na verdade tem também. E de alguma forma a gente criar um ambiente cada vez mais, digamos assim, fácil de conviver dentro de um mundo condominial. Com o lançamento da nossa aplicação, do nosso novo app, a gente quer melhorar muito essa comunicação. Opa. Eu acho que é um ponto importante, eu acho que a gente comunica pouco ainda. Né? Em vias gerais, as administradoras e os contadores e os síndicos profissionais ainda comunicam pouco. Porque a forma de comunicação ainda é a convencional, aquela impressa que você coloca nos murais. E isso as pessoas têm evitado. Mas com o lançamento dos aplicativos, que vai para a palma da mão do morador, a gente imagina aumentar muito essa comunicação e de conscientização de que em determinados condomínios a portaria remota vai operar muito bem e outros não. Okay? Enfim, tem condomínios de menor porte, mas que ainda fazem a opção por ter a sua própria portaria interna, né, humanizada, presencial. A portaria remota ela é humanizada, só que o porteiro não está ali. Né? Mas quando você vai avaliar os custos de uma diferença de uma portaria presencial para uma remota, em alguns condomínios com um perfil de menor, chama de um perfil pequeno ou com poucas unidades, é importante se avaliar. E tem muito falado aí na mídia que tem uma briga muito grande em a questão do delivery, a entrega. Se é para subir, se não é para subir, se deixa, se não deixa. Como é que está sendo esse convívio? Você que o grupo Solução e CIA tem mais de 900 condomínios aí sendo administrados. Como é que está na grande maioria esse tipo de coisa? O que é a instrução que você passa? A instrução é para que gere a segurança, por isso que o condomínio busca quando vai buscar um condomínio fechado, né? Um condomínio com 24 horas de atendimento, de cobertura, de gente vigiando as entradas, não dá acesso. O morador que pede o seu delivery, ele vem até a portaria recolher esse material, esse pedido. E, é claro, aqueles condomínios de porte maior que têm a opção de ter um profissional, um colaborador para levar isso até a unidade, funcionam também, mas o delivery ele não passa em via de regra, não passa da portaria. Mas é instruído para esses que não têm o duplo, né, porteiro, digamos assim, que possa de alguma forma levar, é instruído e tem a cláusula para que possa evitar do contato direto, porque se teve o contato direto na entrega, já entrou, né? Exatamente. Gerou insegurança da mesma forma. Exatamente. Na realidade, esses operadores, eles ficam do lado de fora do condomínio. O condomínio que tem a clausura, a pessoa pode ficar ali num espaço de recepção e de espera. Os condomínios que não têm a clausura, eles aguardam na parte de fora do condomínio. O morador normalmente recepciona pelo portão ou dá o acesso, porque ele sabe que pediu aquela empresa, faz o pagamento ou só recolhe porque já pagou antecipadamente. Desafios desse mundo condominial, o que é que você vê? Eu já percebi que está havendo cada vez mais interação em relação a isso. Eu diria que a maneira de se comunicar com a sociedade antigamente era um tal chamado Jornal do Síndico. Era Átila até, eu acho que fazia isso e tal. Mas hoje não, hoje já tem grandes feiras e você tem fornecedores em si, gente que trabalha no ecossistema do condomínio, também fazendo suas exposições e fazendo eventos gigantescos em relação a isso. Mas, e é por isso que eu chamei aqui, porque eu acho que o mundo empresarial precisa conhecer um pouquinho mais do que é esse trabalho, da necessidade desse trabalho e, evidentemente, também de poder ver que, de alguma forma, o condomínio dele pode ser melhorado. Mas você tem desafios em relação a isso. Quais alguns desafios? Temos. Por exemplo, antes de falar dos desafios,
Nós estamos agora, no dia 7 de dezembro, trazendo a primeira feira, a Condo Expert Solução Bahia, vai ser no Centro de Convenções, dia 7 de dezembro, o dia inteiro, trazendo empresas que vivem o dia a dia dentro desse ecossistema de condomínios. E a gente, com certeza, tem oito painéis, vai agregar muito a todos aqueles que comparecerem a nível de conhecimento para a convivência aí do dia a dia de síndicos, condôminos e administradoras. Então, 7 de dezembro, no Centro de Convenções. Exatamente. E a gestão, a solução vai estar lá, né? Com certeza. Nós somos, na realidade, os idealizadores do projeto, né? Então, é uma feira do Grupo Solução e teremos lá os nossos parceiros do dia a dia, que vão estar expondo os seus materiais, além dos seus produtos e serviços, e teremos aí alguns painéis que serão bem interessantes. Qual o mais difícil de gerir? É o residencial ou o comercial? Eu acredito que o residencial. É mais difícil, é? Mais difícil. Eu pensei que fosse o comercial pelo número de gente, porque quantas pessoas visitam por dia um comercial? O comercial, os condôminos estão focados no seu dia a dia, do seu trabalho, ok? E tem ali, normalmente, estruturas maiores, de estrutura, inclusive, de administração, que dão todo o suporte. Os residenciais, na sua grande maioria, têm uma estrutura menor interna, né, de administração, de controle operacional e, consequentemente, os condôminos usam mais todos os espaços. E a terceirização dos serviços é da administradora? A administradora também tem os terceirizados nos seus diversos serviços? A administradora também tem os terceirizados. No caso, nós temos 2 principais produtos, que é a administração, que envolve a parte toda contábil, financeira, administrativa, e a mão de obra, né? O serviço de facilities, que entra aí todos os porteiros, agentes de limpeza, administradores, gerentes prediais e etc. Que pode contratar também outra empresa que vai fazer, como faz de limpeza, manutenção de elevador, de tudo. Exatamente. Tudo pode estar envolto em terceirizados a isso, né? Teve um período de baixa e nos últimos 2 anos a gente tem vivido um período de alta, né? 100% dos novos contratos fazem opção pela mão de obra terceirizada. Não mais contratam direto a sua mão de obra, porque o condomínio, com as mudanças anuais de síndicos, e quando isso acontece, às vezes é renovável por mais um período, ou seja, o síndico ele fica no máximo 2 anos, ou 4 anos se um período for de 2 anos. Ele tem um período renovável por mais 2 anos. E o síndico que faz opção pela mão de obra orgânica e cria ali uma conta que chama de conta trabalhista para fazer a guarda das verbas trabalhistas para uma possível demissão ou na época da ocasião das férias do 13º, às vezes essa conta é descontinuada para uma reforma, para... Que aí deveria ser uma despesa extraordinária, né? Por exemplo, eles fazem a opção por usar esse fundo para fazer uma reforma e naquele momento o condomínio ficou, né, fragilizado, de uma taxa extra para fazer frente a demissões, a décimo e a férias. Por isso que, em virtude disso realmente está acontecendo com a frequência maior, a opção é pela terceirização de mão de obra, que já gera ali mensalmente o desembolso de todas as provisões e o condomínio não tem o passivo trabalhista se acumulando. É isso aí, gente. O tempo passa rápido. Obrigado a Deus pela sua presença aqui. Agradecer por demais. Eu acho que é um tema que está muito em voga, que a gente cada vez mais tem que profissionalizar isso e empresas que possam estar prestando esse serviço para a gente que não é especialista nisso, tem que fazer uso de empresas como a Solução ICIA. Obrigado por sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Sempre às ordens. É isso aí, gente. Assim encerra o nosso Band Empresarial. Lembrando sempre para vocês que a gente volta sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para estar com vocês, passando tudo desse ambiente empresarial. Não posso deixar de agradecer a todos os patrocinadores e a audiência de vocês. Sou Azevedo Filho. Fique com a gente.